cavernosa, porque esse tempo seco deixa minha garganta assim. Mas enfim, Maria, ela, segundo reza o dogma, foi elevada em corpo e alma para junto de Deus. E esse dogma que foi decretado pela Igreja mais ou menos em 1947, eu acho que sim, 47 é a Mediator Dei, tá bom. 52 foi Pio XII, e ele fala uma coisa muito clara, que eu acho que a gente bagunça um pouquinho as nossas ideias. Não com essas palavras, evidentemente, mas Maria morreu. É importante que a gente entenda isso. Ela foi preservada da corrupção do pecado. E a gente não pode afirmar que ela não tenha passado da morte, porque todo ser humano que passa por esse mundo morre, não tem jeito. Inclusive o filho dela, que é Deus, morreu também. Então não haveria de ser diferente com Maria, ainda que não tivesse pecado. Nós estamos sob uma ordem natural, e essa ordem diz respeito a todos. E essa preservação da corrupção tem a ver, evidentemente, com a sua Imaculada Conceição, que é outro dogma que a gente tem no dia 8 de dezembro. Enfim, mas como é que os textos falam disso para nós hoje? Então, olhando para os textos bíblicos, a gente tem aqui uma espécie de pintura muito bonita dessa realidade que a teologia definiu, mas os textos mostram isso de uma outra maneira para a gente. Em primeiro lugar, o Evangelho mostra um encontro de duas mulheres que são representantes desse povo da antiga e da nova aliança. Isabel, aquela que era estéril, que no final da vida fica grávida, de João Batista, o último dos profetas. E ela representa o povo da antiga aliança, que aguardou a realização das promessas. E Maria, uma jovem de 16 anos, também grávida, ela representa esse povo da nova aliança. Esse povo, então, que vê realizar toda essa história da salvação que é levada, digamos assim, a cabo, pela vinda do Filho de Deus. Então essas duas mulheres, elas mostram aí um encontro dessa aliança, de Deus com a humanidade, que passou então por duas etapas. E essa aliança que passa por duas etapas, ela tem a ver com a experiência que a Virgem faz de Deus. E onde que ela exprime essa experiência? No seu cântico, que a gente chama de Magnificat, que é a primeira palavra em latim, da versão latina. E esse cântico, Maria, ela fala do que Deus fez por ela. Mas atenção, ela não está falando de si mesma. Maria não é autocentrada. Ela está falando do que Deus realizou, do que Deus fez. O cântico é em primeira pessoa, mas ela fala de Deus e fala das suas obras. E essas obras que Deus realiza têm a ver com uma preferência de Deus, a preferência pelos pequenos e pelos humildes. Então, ela diz logo no início: ele olhou para a humilhação da sua serva. A humilhação da serva no sentido de que ela é representante desse povo pequeno, pobre, humilhado, que estava ali na Palestina. Ela mesma, uma mulher de uma aldeia pequenininha de Nazaré, que não era nada. Hoje, se a gente tivesse Nazaré por aqui, talvez a gente dissesse uma favela. Era isso, Nazaré. Um nada,
dizer, Deus não escolheu uma princesa, não escolheu uma rainha, não. Foi essa mulher lá, escondida, num lugar insólito, onde ninguém pensava que pudesse sair alguma coisa boa. Né? Era essa expressão que se usava para se referir a Nazaré. Deus escolhe ali. Então essa humilhação tem a ver, do ponto de vista sociológico, com essa experiência mesmo da pobreza, dessa condição que humilha a tantos no nosso mundo e também no tempo de Jesus. Mas tem a ver com o lugar em que ela se põe, como humilde serva. Então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria também, ela se coloca assim diante de Deus, na humildade, como servidora, né, como pequena diante de Deus, inteiramente disposta e entregue a Ele. E essa experiência dela é muito bonita, porque o cântico vai dizendo mais coisas do Deus que Maria crê. Né? Ele, com braço forte, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos de mãos vazias. Então, a fé de Maria nesse Deus que opera a libertação do seu povo e transforma, faz uma espécie de mudança revolucionária aqui, com uma opção muito clara, né? Pelos pequenos, pelos pobres, pelos simples. E aí isso faz a gente pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, uma passagem da Escritura que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E é verdade. Quando a gente for ler a Escritura, a gente vai encontrar essa constante na Sagrada Escritura. Bom, o livro do Apocalipse que nós ouvimos na primeira leitura, ele dá uma cena semelhante, uma cena muito bonita também, agora com imagens simbólicas muito bacanas, né? Um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e coroada com 12 estrelas, é um grande sinal. Mas depois, logo à frente, vai falar que essa mulher está grávida e está parindo, né? Então esse grande sinal, na verdade, é alguém bastante vulnerável, muito vulnerável. Tem dois lados essa imagem que o livro do Apocalipse mostra, né? E do lado do grande sinal, um ser opositor, que é então um dragão, cor de fogo, e esse dragão arrasa com tudo, destrói tudo que está na frente, com o seu rabo, com a sua cauda. E esse dragão que vai destruindo tudo por onde ele passa, ele só para diante dessa fragilidade, dessa pequenez, dessa miséria da mulher que está parindo. É ela que para o dragão. Então vejam aqui, Deus está dizendo que Ele tem uma preferência pelos pequenos, humildes e pelos pobres, pelos desvalidos. Mas Ele está dizendo mais. Ele está dizendo, tem uma força aqui dentro desses que é capaz de parar o dragão. Capaz de parar o dragão. E essa mulher que está ali nessa situação de vulnerabilidade, ela é a única que dá chega para lá nesse monstro, né? Que destrói tudo. Então essa força dos pequenos, ela está bastante presente nessa imagem da mãe do Senhor, como chama Isabel, é um título bonito, a gente devia se acostumar a chamar Maria de a mãe do Senhor. Da mãe do Senhor, e ela é apresentada pelo livro do Apocalipse também como imagem da igreja, porque o filho que ela pariu é levado para junto de Deus.
E ela é conduzida ao deserto, onde Deus preparou para ela uma morada. O deserto é a imagem do povo de Israel que atravessou esse deserto e se constituiu como povo. Então, é a imagem da igreja que caminha, da igreja que peregrina, da igreja que segue, né, até o fim dos tempos. É a imagem do que nós somos. Então, Maria, ela é essa imagem de nós mesmos, ou se não é aquilo que nós somos, é o que devemos ser. Olhando para Maria, a gente então se inspira para fazer esse caminho do jeito que ela é mostrada pelos textos bíblicos. Mais adiante, nós vamos ter então a leitura de Paulo. E a leitura de Paulo faz a gente pensar nela e nesse povo que faz esse caminho na luta pela justiça, pela libertação de todos os que seguem a Deus e não ao dragão, né? Digamos assim. Paulo diz que Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. A palavra é primícias. Primícias tem a ver com a oferta dos primeiros grãos que se consagrava a Deus, ou dos primeiros carneirinhos do rebanho. Jesus é a primícia. É o melhor que a gente tem na nossa humanidade e ele ressuscitou. E depois dele, diz Paulo, nós vamos todos ressuscitar segundo uma ordem pré-estabelecida. E aí Paulo diz, primeiro aqueles que pertencem a Deus. E a conclusão nossa é óbvia, quem, senão Maria, pertence a Deus? E tem um teólogo que mora aqui em Belo Horizonte que escreveu um livro muito bonito sobre Maria. Ele diz, todinha de Deus e tão humana, né? Então é isso, Maria, ela é inteira, todinha de Deus, né? E tão humana. Então Maria, ela pertence tanto a Jesus que depois dele é ela que ressuscita. Então vejam só, nós estamos celebrando essa pequenez, né, que Deus escolheu nessa mulher, que é a imagem de todos nós, da nossa pequenez, da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade. E Ele escolheu para manifestar em nós a mesma glória que Ele manifestou no Seu Filho amado, ressuscitando. É a ressurreição de Maria e a nossa ressurreição que a gente está celebrando aqui hoje. Não é outra coisa. E essa ressurreição, ela já está dentro de cada um de nós. A semente da ressurreição já nos habita. E embora nós vivamos as dificuldades do tempo presente, que são muitas, os dragões desse tempo, né, que arrastam tudo e destroem, nós carregamos essa força. Como diz Paulo, trazemos esse tesouro em vasos de barro. É isso. A gente carrega essa força. E essa semana eu fiquei espantado com a força de uma mulher. A força e o incômodo que ela causou ao dragão. Vocês acompanharam certamente a história de uma mulher negra, mãe de santo, da Bahia, que lutava pela terra dos quilombolas, não acho que no interior da Bahia, não sei que lugar exatamente, e ela foi assassinada com 12 tiros no rosto, por causa dessa luta. 12 tiros no rosto, na frente de 3 netos. O que uma mulher de 70 anos mete tanto medo em homens que andam armados, prontos para matar? Vocês entendem a força dessa mulher? É essa a força dos pequenos, a ponto de incomodar esses grandes, esses poderosos. E antes dela, o filho dela já tinha sido assassinado. Então vejam aqui a força dos pequenos. E isso está dentro de cada um de nós. Eu imagino vocês, nos enfrentamentos da vida de vocês, na história que cada um de vocês carrega,
Quantas vezes cada um de vocês, como essa mulher que eu citei, mas sobretudo como Maria, que é hoje para nós o modelo, quantas vezes vocês já enfrentaram um dragão? Quantas vezes vocês, na fraqueza e na vulnerabilidade, vocês viram uma montanha desabar diante de vocês? A vida é assim. Por quê? Porque Deus plantou em nós essa força que vem de Jesus, essa força que vem da ressurreição e que nos ajuda a olhar para a vida, para frente e a descobrir dentro dessa fraqueza a força que vem de Deus. Por isso Paulo diz de maneira muito bonita: quando sou fraco, é então que sou forte. Então vejam bem, o Evangelho e as leituras, embora mostrem essa preferência de Deus pelos pobres, pelos humildes e pelos pequenos, ele não exclui ninguém, mas nos aponta um caminho. E esse caminho é o caminho, então, da pequenez espiritual. Mas uma pequenez espiritual não só no sentido de nos aproximar de Deus na nossa condição de fracos, miseráveis, pecadores, mas também necessitados, confiantes, como Maria, mas também pequenos, no sentido de poder nos aproximar e nos relacionar com todos os outros que estão nesse caminho da condição humana, na sua miséria e na sua fraqueza. E também para a gente aprender a escolher nesse mundo de que lado a gente está, se do lado do dragão ou se do lado da mulher. Essa história tem lado, claro. E o lado é, evidentemente, esse lado da mulher, que traz a novidade. Porque o que o dragão faz é destruir. Com a sua cauda ele arrebenta tudo que foi construído. E às vezes eu penso que a humanidade está do lado do dragão. Pensemos nas florestas todas sendo destruídas. Nós estamos vivendo essa secura do tempo, gente. Isso tem a ver com esse dragão. Uma ilha como Havaí pegando fogo, por causa de quê? Por causa da destruição que nós estamos promovendo no mundo. Essa semana eu escutei várias reportagens falando do plástico, que está virando um problema seríssimo. Já se encontra plástico hoje dentro da nossa corrente sanguínea, que é material que não se desfaz, é a destruição da natureza, do cosmos, de tudo. Nós estamos à beira de um colapso e a gente não se dá conta. E essa máquina de destruição destrói, sobretudo, as vidas. Esse é o problema. As vidas, sobretudo, dos mais frágeis. Então, o Evangelho, as leituras, a liturgia, a grande festa, o grande dogma, é um convite. Um convite para a gente entrar na luta. Porque, como disse Paulo na segunda leitura, o último inimigo a ser vencido é a morte.